Olá, estamos de volta com o nosso Viver Bem em Cristo. Hoje conversando novamente com o ministro do Evangelho, Sérgio Alves, que vai nos falar aí sobre algo um pouco instigante que está na Bíblia, né? E como sempre, né, tentar fazer com que nós compreendamos aquilo que Deus quer nos dizer através de muitas parábolas, né, pelas quais Jesus falava. Então, pastor, é um prazer recebê-lo novamente no nosso Viver Bem. O prazer é meu aqui de estar novamente com vocês, com a audiência desse programa. Que Deus nos abençoe ricamente aí hoje, nos dando uma iluminação para que a gente possa falar com entendimento, facilitar o entendimento dos mistérios da palavra e da verdade de Deus, né? Então, estou à disposição. Olha, pastor, lá em Mateus 25, né, eu achei uma parábola que diz a parábola das 10 virgens, né? E ali discorre durante todo o capítulo, né, sobre esta parábola. Então, né, entre outras coisas, né, eu lhe pergunto, né, entre um contingente grande que, né, depois eu fiquei pensando, mas por que 10? Isso teria algum significado, né? No versículo 6 também, né, diz porque fala ali que à meia-noite, né, haverá esse chamado, né, dessas virgens. Então, à meia-noite eu fiquei pensando, é um horário em que a gente normalmente está dormindo, né? E no versículo 9 também fala que as virgens prudentes disseram que não, né, que não emprestaria o óleo, né, das suas lâmpadas para que não faltasse a elas. Então, de certa forma, isso não seria um egoísmo, né? E elas disseram, vão comprá-la. Então, se a gente interpretar isso sob o ponto de vista humano, né, a gente pode ter esses questionamentos, mas a interpretação é a nível espiritual, né? Então, o que significa esta parábola das 10 virgens? Olha, o número 10 significa todo o universo dos cristãos, né? Do corpo de Cristo, né? E também podemos chamar de a mulher, que é a igreja, é o corpo de Cristo do mundo inteiro. Então, se você pegar a soma de cada cristão no mundo inteiro, ali eles estão, a igreja, que é o corpo de Cristo. Todos estão ali nesse corpo místico. Eles estão ali colocados pelo Senhor Jesus, por Deus, cada crente num lugar no corpo de Cristo que tem responsabilidades de exercer funções, segundo a coordenação divina. E quando o senhor fala em a mulher, se refere à igreja e não ao sexo, né, feminino. Não. A mulher é a grande igreja do cosmos, né? É a única igreja de Deus. Quem são os membros dessa igreja? Essa igreja é constituída por todos que foram regenerados pelo sangue de Jesus, morte e ressurreição de Cristo, que nasceram da água e do Espírito, que professaram sua fé em Jesus como Filho de Deus que veio em carne e que foram batizados. Então essas pessoas estão nos 10, correto? Certo. Então, dentre esses 10, Deus está dando uma profecia e dizendo algo que será feito. Que 50% dos constituintes da mulher, que é a igreja, tem chance de serem arrebatados no final da Era da Graça para antecipar o gozo eterno por 1000 anos. E o arrebatamento é Cristo levando as pessoas que ainda estão com vida na terra? O arrebatamento vai ressuscitar todos os que morreram preparados no Senhor
E os vivos que estão na terra, nesta geração e naquele momento, serão transfigurados, serão arrebatados aos céus. Certo. É um processo miraculoso, né? Tanto os que vão ressuscitar, que morreram aperfeiçoados, e vão ressuscitar para entrar na festa das bodas do Cordeiro, que a Bíblia chama, em Apocalipse. E os vivos que estão preparados e aperfeiçoados serão também tomados por Deus. Isso chamamos de arrebatamento. Tem uma parte na Bíblia que diz que muitos não sofrerão o dano, né, da morte. Esses são os que vão fazer parte da noiva, da festa das bodas do Cordeiro. Veja que a igreja é a mulher, mas Deus está preparando essa mulher para casar. Daqui a pouco ela vai virar uma noiva. E essa festa de casamento dessa noiva com Jesus dura 1000 anos. Festa comprida essa, coisa boa. 1000 anos em festa. Então, a Bíblia chama isso do último período do reino dos céus, que pertence ao governo que Deus concedeu ao Filho Jesus Cristo. Desde a sua ressurreição até ao final desse milênio da paz, que é a festa das bodas, passarão-se 3000 anos, sendo 2 em terra, que preparação, e 1 na festa de noivado, e depois então teremos a eternidade dessa mulher com Deus para todo sempre, que chama-se de Nova Jerusalém, né? Agora, então a explicação do 10 e das virgens, representa as virgens, são os crentes, né? São os crentes que constituem em Cristo. Foram regenerados, eles estão ali fazendo parte, constituindo a mulher universal, né? Perdão. A única mulher de Deus, que é essa. Então, a Bíblia fala que essa mulher vai dar luz a um filho varão. E isso é no período terreno da graça, nos primeiros 2000 anos da graça. Então, quando terminar esses 2000 anos da ressurreição de Cristo, essa mulher vai ter um parto, né? Vai nascer o filho varão. O que é isso? São as 5 virgens prudentes, que representam o total de arrebatados para antecipar o gozo da glória. Meio complicado de entender tudo, mas não é tão difícil não, quando a gente ouve a explicação, né, do que então, quando a gente lê ali. E uma das coisas ali do versículo 6, né, diz: mas à meia-noite ouviu-se um grito, eis o noivo, saí ao seu encontro. Né? Por que à meia-noite? À meia-noite, porque Deus chama de noite os 7 anos, que é os últimos 7 anos da era da graça, que Deus vai permitir que Satanás reine na terra esses 7 anos. Isso está começando já, ou vai começar logo em seguida. Ou se já não começou, a gente não sabe. Por que eu digo isso? Porque os 3 anos e meio, primeiro desses 7 anos, primeira metade, esse anticristo ele não vai ser visível, aparente e identificado para nós. Quando terminar esses 3 anos e meio, que a Bíblia chama de período da tribulação, aí quando chegar na meia-noite, que é metade dos 7 anos, é a meia-noite, exatamente ali no meio, Deus vai arrebatar todos os aperfeiçoados que representam o nome aí, as virgens prudentes. São aquelas que foram aperfeiçoadas espiritualmente, que negaram a sua vida natural e a vida da alma, para viver na submissão e dependência do Espírito Santo que habita nelas. Porque o óleo nas lâmpadas representa o Espírito Santo. Sim, o Espírito Santo é o óleo. 5 delas tinham o óleo nas lâmpadas. Isso. Né? Bem, eram então as virgens prudentes. Mas a gente vai fazer um breve intervalo e na continuidade, né, vamos ver o resto aí, né, desta história, dessa parábola.
Já voltamos com você no nosso Viver Bem. Viver Bem. Estamos de volta com o nosso Viver Bem em Cristo, hoje pedindo ao pastor Sérgio Alves que nos explique a palavra de Deus que está no capítulo 25 do livro de Mateus, que fala sobre a parábola das 10 virgens. E chegamos já até ali, né, ao versículo 7, né, e depois, no outro versículo, né, diz, as virgens sábias que levaram o óleo na lâmpada, que é o Espírito Santo, né, e as nécias que não levaram, e elas disseram a essas prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. E no 9 diz: as prudentes responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. Então, o que significa isso, né? O que significa toda essa questão das prudentes não darem do seu óleo, mandarem as nécias comprarem, enfim, né? Com certeza não é um procedimento egocêntrico, não, hipótese alguma, né? Quando chegou a meia-noite, as nécias, né, que são as pessoas os cristãos que não buscaram Deus e viveram a vida de cristão dissolutamente, assim, com descaso, só participando de reuniões, não tinham assim nenhum tipo de aprofundamento espiritual, de aplicar os preceitos de Deus em sua vida diária. Acharam que uma relação com Deus é apenas participar de uma reunião. Seria um conhecimento sem a prática, na verdade. Sem a prática, exato. Gosta muito de ouvir, mas não gosta de praticar. Não gosta de se aprofundar e só acha assim que o nosso compromisso com Deus é apenas uma presença num culto semanal. Não ora durante o dia, nem busca o Senhor pela manhã, as primícias, que as primeiras horas, nossa, né? Aquela pessoa levou assim meio flauteado a vida cristã, né? Não acreditou que precisava esse aprofundamento, que apenas não matando, não roubando, não fazendo aquilo que é pecado grosseiro e grotesco, e Deus já vai estar contente com ela e está tudo bem. Mas não é assim. Quando Jesus vir para buscar o seu filho varão que vai nascer da mulher que é a igreja, veja, quanto pesa uma criança no ventre materno aos 9 meses? 3 quilos? 4? Nessa média. Então, em relação ao tamanho da mulher, da mãe, a porção que vai ser arrebatada é muito pequena. Então, uma mãe pesa 70 quilos, 65, mas a criança pesa 3, 4 quilos. Então, o que vai subir é o filho de varão. Então, você olha o percentual dos crentes que serão arrebatados, perto dos que vão ficar na grande tribulação, é muito grande. Há uma disparidade muito grandiosa para aqueles que não estão preparados. A maioria não está preparada. E isso vai acontecer como realidade no dia do arrebatamento da igreja, que está próximo, está bem próximo. Então, elas não podiam dar o azeite, porque elas estavam entrando na festa, que é a entrada na festa das bodas do Cordeiro. E aí viram os movimentos que a Bíblia diz que vai acontecer e ficaram desesperados, que nem naquela arca de Noé, quando ele fez e todo mundo entrou na arca, a porta se fechou, todos gritavam do lado de fora que queriam entrar, né? Mas não tinha mais como entrar. Eles não estavam preparados para entrar e habitar na glória. Eles estavam totalmente despreparados. Porque eles não iam ter ambiente na glória, porque não tinham nível de desenvolvimento espiritual suficiente para habitar numa glória.
né? Aí, então, o que aconteceu? No desespero, eles queriam que ela emprestasse do óleo que elas tinham, que é a porção de vida divina dentro de suas almas. Mas isso é incomunicável para o próximo. Nem que seja meu filho, eu não consigo comunicar a espiritualidade para ele. Nem que seja uma pessoa muito amada, não consigo transmitir espiritual, porque aquilo é um patrimônio pessoal divino que eu tenho. E aquilo é intransferível. Eu não tenho como chamar uma pessoa e fazer ele ficar espiritual num piscar de olhos, assim, numa conversa de 5 minutos. Não. Esse crescimento espiritual que nos capacita para ser arrebatado como filho varão, demanda muitos anos de estudo da palavra, de prática da palavra, de exercitar os preceitos de Deus. Não sei se deu para entender por que elas não tinham como dar. Sim. Por isso não podemos ser negligentes, não é? Isso. A salvação é unipessoal, é você e Deus, não tem como alguém se salvar por você. E também diz ali, né? Ide antes aos que o vendem e comprai-o. Então aí vai ter a segunda chance, não mais a primeira. A primeira já foi. Vai para onde? Vai para Deus, vai para a Bíblia, vai buscar o Senhor. E é gratuito, né? Sim. Vinde e comprai sem dinheiro, está escrito em Isaías. Né? Então, a pessoa vai ter que se voltar para Deus e passar a investir em seu crescimento espiritual, coisa que ela não fez em todo aquele período que ela teve, desde o dia da sua conversão a Cristo. Esse que ela jogou fora. Esse é o preço. Esse é o preço. E agora ela vai ter que fazer isso com muita dificuldade, porque a Bíblia vai ser tirada de circulação na segunda metade do anticristo, do período da noite. Você não vai ter igreja, você não vai ter apoio dos irmãos. Proibindo isto aqui, né? Já há uma perseguição no próprio Brasil, né? E nos outros vários países a proibição é total já, né? Total. E aí as pessoas vão chorar desesperadamente, porque vão perder a oportunidade de antecipar por 1000 anos o gozo da glória. Isso é algo muito desesperador. Sim, 100 anos de sofrimento, né? Que é uma vida 1000 anos. terrena, já é horrível, imagina 1000 anos, né? E aí então essas pessoas que não forem salvas na segunda metade da noite, aliás, o que vai acontecer com eles? Muitos vão se salvar nesse período, mas com muita dor e sofrimento. Mas os que não se salvarem, esses cristãos que não atingirem o nível desejado para a glória, muitos já estarão lá nas trevas exteriores para serem corrigidos e disciplinados por Deus para ficarem cheios do óleo do Espírito Santo. Né? E aí depois, então eles perderam a festa das bodas, mas ganharam o matrimônio com Deus, que é a Nova Jerusalém. Eles viverão eternamente com Deus, mas tiveram que sofrer muito, bem mais do que aqueles outros que se prepararam nesse período terreno. Então veja que nós não podemos jogar fora nenhum tipo, as oportunidades que nós temos de conhecer Cristo, né? Verdade, praticar, né, a palavra, aquilo que ele diz, né, e a gente ouve dizer, né, as pessoas dizem, mas será que isso é verdade, né, e a gente tem que dizer, bom, né, pratica, né, que vai funcionar. Então, se é verdade, quando praticar, vai funcionar, se não for verdade, não vai funcionar, né, a pessoa praticando realmente como Deus orienta. E eu quero dar um... Pode falar. Não, perdão. Pode colocar. Não, eu só ia comentar que quando o senhor fala que essas virgens nessas 50% não conseguirão entrar na glória, eu penso que essa glória, né, de Deus é uma luz tão intensa
que nenhum tipo de trevas ou coisa que esteja em desacordo consegue penetrar essa luz tão intensa que é a glória de Deus, não é? É impossível acontecer isso. Quem não está santificado não consegue entrar. Não é que Deus não queira, ele não consegue. Sim. Né? A pessoa faz suas escolhas, né? Temos Eu o quero, livre-arbítrio. Com relação a dar o azeite para as outras, que dá uma impressão de que as pessoas ali foram egoístas, eu quero dar um exemplo aqui. Você é uma médica, você pode me chamar e dizer assim, olha, eu quero ser médico, me dá as instruções aí que a partir de amanhã eu já vou agir como um médico. Eu não vou conseguir. Sim, e eu não vou conseguir dar isso também para a pessoa, né? Também, exatamente. Não é nem Então, questão de egoísmo, é questão que não tem como, né? Você estudou 6 anos inicialmente, mas toda hora está se aperfeiçoando. E como é que tu vai comunicar isso para mim? Isso é incomunicável. É verdade. Eu tenho que ir lá buscar, comprar lá na fonte, lá na faculdade. Eu tenho que ir lá estudar, ficar 6 anos também, entendeu? Então, são muitos anos aí, né, na faculdade de Deus, né, a Bíblia, estudando um único livro. A gente leva muito mais tempo, né, do que muitos livros na medicina. Bem, mas pastor, está, né, maravilhoso o nosso programa, muito esclarecedor realmente dessa palavra, né, dessa parábola de Mateus 25, e eu quero agradecer, né, por sempre abrir os olhos das pessoas para essa realidade espiritual, né, que a nossa vida aqui, ela não é finita com a morte, né, mas ela se perpetua, né, numa outra dimensão, e a gente tem que estar preparado para isso mesmo, né? Então, muito obrigada, pastor, e esperamos novamente estar aí, né, na próxima semana com o nosso Viver Bem em Cristo. Eu agradeço aí a paciência de todos aí de nos acompanhar. Uma boa noite a todos e voltamos aí mesmo a semana que vem em nome de Jesus. Amém? Viver Bem.